Em uma biografia, a história já existe. A história já tem início, meio e fim. Minha pergunta para você é: você sabe como transformar essa história e como construir um argumento de uma biografia? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Soul Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema. No vídeo de hoje, como escrever um argumento de biografia. Nós já falamos aqui sobre filmes de ficção, já falamos aqui sobre documentários. Vou deixar aqui o linkzinho para vocês aqui, para vocês darem uma checada. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o argumento de uma biografia. Por quê? Porque diferente da ficção, onde você cria uma história do zero, na biografia a história já existe. Você já tem uma história pré-existente. Ela já tem um conflito, você já tem a narrativa, você já tem personagens estruturados, definidos, porque são pessoas reais e são histórias reais. Como é que você pega essa história real e você começa a transformá-la em uma biografia, você começa a transformá-la em um filme? A primeira coisa que você precisa pensar é sobre qual ponto de vista essa história vai ser contada, qual ótica, qual é a temática dessa biografia, qual é o objetivo. Qual é o objetivo que você quer atingir no público com essa biografia que você está compartilhando? Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é isso, o objetivo dessa biografia. E outra coisa muito importante que vale ressaltar é que nem tudo será contado ao pé da letra. Porque, por mais que a história real tenha acontecido fatos inacreditáveis e fatos maravilhosos, na hora de transportar esses fatos reais para a tela, às vezes é preciso fazer algumas pequenas modificações na narrativa, no personagem, em personagens presentes, para que ela funcione na tela assim como ela funcionou na vida real. Eu já desenvolvi argumento de biografia e pode parecer que é simples e é fácil, afinal de contas a história já está contada, mas não é tão simples assim. Por quê? Justamente por você precisar entender quais são os pontos da história que você vai precisar fazer modificações. Às vezes você precisa fazer modificações temporais, às vezes não dá para contar a história cronologicamente como ela aconteceu na vida real, você vai precisar mudar o tempo da história. No filme, muitas mudanças precisam ser feitas para que o filme, para que a biografia seja de fato um bom filme a ser assistido. E nesse vídeo eu anotei aqui para vocês 6 passos para vocês seguirem para começar a escrever o argumento de biografia de vocês. Vamos lá? Passo número 1. Conheça todos os detalhes da história, até aqueles que pareçam ser irrelevantes. Quando eu comecei a fazer o argumento de biografia, eu tinha em mãos a história inteira. Eu tinha em mãos uma entrevista de 6 horas de duração, onde a pessoa, a dona da história, contou todos os detalhes da história dela, desde a infância até o recorte da história dela que seria filmado e até situações posteriores. Foram 6 horas de entrevista, dividido em 3 vídeos de 2 horas cada. Depois de ter assistido essas 3 horas de entrevista, eu tive essa entrevista transcrita, praticamente um livro com tudo escrito ali. Esse foi o material que eu recebi para começar a desenvolver o argumento. E ainda assim, depois desse material, depois de assistir as entrevistas 2, 3 vezes cada, depois de ler a entrevista transcrita, fazer anotações, fazer rabiscos, fazer ali os meus apontamentos, eu ainda solicitei mais 2 entrevistas com a pessoa para fazer outras perguntas de buracos que ficaram na minha mente de roteirista que precisavam ser informados ali naquela história, como por exemplo, eu tinha tudo a respeito do personagem principal, mas eu tinha poucas informações dos personagens coadjuvantes. Então eu precisei fazer uma nova entrevista com a pessoa para conhecer um pouco mais dos personagens que o cercavam, da família dele que o cercava.
Então foram horas, somando tudo, foram 10 horas de entrevista, quase um livro aí de 100 páginas de transcrição, para eu começar a estudar o material, para eu pegar os fatos importantes, os conflitos e começar a desenvolver esse argumento. Então a primeira coisa que você precisa ter é todos os detalhes da história, não só do personagem principal, mas também de todos os personagens que farão parte, que estarão próximos, que são importantes para a história. Segundo passo, separe essa história em conflitos. Pegue todo esse material e aponte. Isso daqui é um conflito, isso daqui é um conflito, isso é um conflito, e vá marcando dentro desse material tudo que é conflito. Não importa se é um grande conflito ou se é um conflito pequenininho. Marque, grafe lá, sublinhe, risque, marque no tempo todos os conflitos que aquela história tem. Desde o conflito que será o grande incidente incitante da história, até aquele pequeno conflito de uma briga, de uma discussão boba entre duas pessoas. Anote, aponte todos os conflitos dessa história. Passo número 3. Pegue todos esses conflitos que você já selecionou e coloque ele numa escala decrescente, no que você considera o maior conflito da história e os conflitos que se sucedem numa escala decrescente de gravidade. Conflito mais grave, conflito menos grave, até aquele último conflito que talvez nem seja tão conflito assim. Mas faça essa escala. Escale os conflitos desde o conflito mais grave até o conflito menos grave. Quarto passo, o ápice da história, a grande transformação do personagem. Pegue esse momento e separe ele para o final da história. Quinto passo, pegue esses pequenos detalhes que a história tem, coisas relevantes ou coisas que são mais diferentes, coisas que fogem um pouco do cotidiano, e aponte também cada um desses detalhes na sua história e tente construir significados, tente construir cenas significativas e relevantes para detalhes que são diferenciados ao longo da história. E sexto passo, que isso é muito importante, às vezes alguma coisa na vida real foi muito forte, foi muito fabuloso, você acha, nossa, isso daqui vai ser o ápice, isso daqui vai ser um tchan especial na história. E aí quando você pega esse trecho, você transporta para dentro do seu argumento, você não consegue enxergar tanta vivacidade nele assim. Quando isso acontecer, desapegue de ideias que não funcionam com tanta clareza, que não funcionam com tanto afinco nesse argumento de roteiro. E a minha última dica aqui para você, tá? Nem tá listado aqui nas minhas 6 dicas, essa daqui é um passo extra, é uma lição extra. Separe cartões, escreva esses trechos, esses conflitos, esses detalhes, escreva isso em cartões que você possa movimentar em cima de uma mesa como um quebra-cabeça. Faça isso, porque desse jeito você tem uma noção mais espacial de que pontos da história você pode trocar de lugar, talvez algo que aconteceu no começo da história, você possa brincar com um flashback lá no final, você possa brincar com um flashback, você pode mudar visualmente essas peças de lugar e talvez começar a pensar em construir em uma biografia fora da cronologia real da história, tá? Isso é só uma dica extra aqui desse vídeo, que quando você separa esses conflitos, esses detalhes da história, escritos em cartões, cada conflito um cartão diferente, você espalha eles numa mesa e você começa a montar eles em ordem cronológica, e você pode visualmente brincar com o espaço-tempo, brincar com a mudança de lugar de cada conflito, você vai ver que as possibilidades vão se abrir diante da sua mente de diversas formas de se contar a mesma história. Combinado? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. É assim que eu trabalho com biografia, estou compartilhando com vocês a forma como eu trabalho com biografia, a minha experiência com biografia funciona assim, eu gosto de trabalhar desse jeito, estou compartilhando com vocês. Espero que vocês gostem desse material, espero que vocês gostem desse vídeo, e caso não sejam inscritos nesse canal, se inscrevam, ativem as notificações. Terça e quinta, meio-dia, tem vídeo novo para você aqui no canal. Um beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!